centenas de quilogramas. Esse é o peso exato de cada segmento de trilho integrado à vasta malha ferroviária chinesa. Por trás dessa infraestrutura, opera um dos sistemas de assentamento de vias mais avançados do planeta. Toda a operação utiliza maquinário totalmente automatizado, projetado e construído domesticamente. Por que a tolerância é medida em microns para estruturas de aço tão maciças? O tamanho gigantesco dos componentes sugere uma montagem puramente mecânica e rústica. No entanto, essa precisão micrométrica é o único fator que garante a estabilidade absoluta da via. Pode-se notar como as máquinas amarelas gigantes rastejam à frente, levantando e alinhando o material. À primeira vista, parece apenas um transporte de carga pesada, mas na prática, elas soldam os trilhos em fitas contínuas de aço sem emendas visíveis. O processo avança pelo horizonte, cobrindo dezenas de milhares de quilômetros com potência industrial. Mas isso é apenas o começo. A combinação de velocidade e força define o ritmo da construção. Assim, a estrutura metálica atinge sua configuração final para o tráfego, 350 km por hora. Essa é a velocidade que os trens atingem nas modernas linhas chinesas. Nos Estados Unidos, porém, a maioria das ferrovias ainda é construída pelo método tradicional, utilizando camadas espessas de pedra britada, o lastro sob cada trilho. Porque esse material antigo ainda sustenta a infraestrutura moderna. Aparentemente, uma base sólida seria preferível a pedras soltas, mas o lastro desempenha funções vitais. Ele distribui o peso colossal do trem, estabiliza a estrutura da via e permite que a água da chuva escoe para longe do leito. A China, por outro lado, tomou um caminho de engenharia completamente distinto, mas isso é apenas o começo da diferença técnica. Em suas ferrovias de alta velocidade de próxima geração, a camada tradicional de pedra foi substituída por uma fundação de concreto contínua, conhecida como via em placa. Pode-se notar como a superfície cinza e lisa se estende sem as irregularidades do cascalho. À primeira vista, parece uma mudança simples de material, mas na prática transforma a física da via. Os trilhos são fixados diretamente na superfície de concreto, alinhados por sistemas de laser com precisão absoluta. Vê-se como o maquinário totalmente automatizado realiza a instalação, criando um corpo unificado em vez de peças soltas. O processo está apenas ganhando velocidade. A estrutura resultante é incrivelmente mais forte, durável e precisa do que o método antigo de pedras soltas. Como resultado, as composições viajam suavemente, superando os limites de velocidade com total estabilidade. A engenharia garante o movimento fluido sobre a nova base, 3.500 toneladas de lastro. Essa é a quantidade exata de pedra necessária para preencher apenas 1 milha de trilho ferroviário com a estabilidade exigida. A preparação do solo começa muito antes de qualquer pedra ser lançada, com a terraplenagem e a compactação exaustiva de múltiplas camadas de solo e cascalho. Engenheiros trabalham até atingir uma fundação firme, tipicamente com cerca de 2 a 4 pés de profundidade, variando conforme o terreno e as cargas de trem esperadas. Uma vez que a base se torna estável, inicia-se o espalhamento do lastro de pedra. Por que essa camada de rocha não é cimentada como o concreto das estradas? Aparentemente, uma base sólida unida garantiria maior segurança para o transporte pesado. Mas, sem o lastro solto para absorver a vibração intensa e permitir que a água da chuva drene livremente através do leito da via, a estrutura colapsaria sob a pressão dinâmica dos trens. Isso totaliza cerca de 7 milhões de libras de pedra para cada milha, uma carga imensa que deve ser distribuída com precisão absoluta. O lastro é liberado de vagões tremonha especializados, caindo sobre o leito preparado. Em seguida, um regulador de lastro entra em ação para nivelar o material uniformemente. Vê-se como a máquina,
Equipada com lâminas de arado pesadas e escovas rotativas, ajusta a altura das pedras. Versões modernas de fabricantes como Placer e Teurer operam com entrada humana mínima, ajustando automaticamente a altura e a inclinação em questão de minutos, com caixas de nivelamento guiadas a laser. Após a distribuição, compactadores vibratórios potentes pressionam o lastro, forçando as pedras a se encaixarem em uma fundação densa e perfeitamente estável. Completar apenas 0,6 milhas de trilho pode levar de várias horas a alguns dias, dependendo das condições do solo e do terreno do local. O processo está apenas ganhando velocidade. Após o lastro ser distribuído e grosseiramente nivelado, as equipes de construção avançam para o posicionamento dos dormentes, as peças fundamentais que definem e bloqueiam o alinhamento exato da via. Em projetos ferroviários modernos, esse processo é executado por uma máquina automática de assentamento de dormentes. Usando pinças hidráulicas poderosas, o equipamento levanta cada dormente, que pesa entre 600 e 700 libras, e o coloca precisamente em sua posição marcada. Cada dormente é espaçado a cerca de 2 pés de distância um do outro. Durante um único turno de trabalho, a máquina consegue instalar mais de 2.000 dormentes com uma precisão notável, mantendo o ritmo constante da obra. Os dormentes podem ser fabricados a partir de diversos materiais. Os tradicionais são feitos de madeira tratada sob pressão com óleo de creosoto, o que previne o apodrecimento e reduz a vibração natural. No entanto, sua vida útil é limitada a cerca de 20 a 30 anos. Hoje, dormentes de concreto armado tornaram-se o padrão da indústria. Eles são significativamente mais pesados, mais fortes e capazes de durar mais de 50 anos, enquanto suportam cargas muito maiores. Para projetos de manutenção ou renovação de vias, os engenheiros frequentemente usam sistemas de painéis de via, que são seções pré-montadas de trilhos e dormentes construídas em fábricas. Uma vez que milhares de dormentes foram posicionados com precisão ao longo da rota preparada, começa a etapa crítica de assentamento dos trilhos. Cada trilho de aço, tipicamente com 78 a 80 pés de comprimento e pesando cerca de 1.300 libras, é entregue ao local em veículos de transporte especializados, conhecidos como trens de trilhos. Na construção moderna, engenheiros frequentemente confiam em trilhos soldados continuamente, ou CWR. Estes são longos segmentos de aço pré-soldados na fábrica, estendendo-se por até 1/4 de milha de comprimento cada. No local de trabalho, o trem de trilhos alimenta gradualmente essas imensas fitas de aço pela parte traseira. Guinchos hidráulicos puxam o metal para a frente e o alinham ao longo do leito da via. Pode-se notar os trabalhadores guiando os trilhos para que deslizem suavemente sobre o lastro, posicionando-os perfeitamente sobre cada dormente e segurando-os com clipes ou pinos de aço temporários. Mas isso é apenas o começo da fixação definitiva. Assim que o alinhamento é confirmado, começa a fase de tensionamento dos trilhos. Cada trilho é esticado ou ancorado usando máquinas de tensionamento hidráulico para compensar a expansão e contração térmica, um passo vital que previne deformações ou flambagem futura. Depois que os trilhos estão perfeitamente alinhados, o próximo passo é instalar o sistema de fixação, uma rede de componentes menores que mantém a via inteira segura e estável. Cada conjunto de fixação é composto por uma placa de base de aço, uma almofada de borracha, grampos de mola e parafusos de ancoragem. A placa de base distribui uniformemente a carga da roda dos trens que passam através do dormente. Enquanto isso, a almofada de borracha abaixo dela amortece a vibração e ajuda a reduzir o ruído operacional. Trabalhadores movem-se firmemente ao longo da via, encaixando cada conjunto de fixadores na posição correta e apertando os parafusos com chaves de torque até a especificação precisa
garantindo que cada junta aplique a mesma pressão uniforme. Uma vez que os parafusos estão seguros, os clipes são travados no lugar. À primeira vista, o sistema parece prender o trilho de forma absolutamente rígida, mas na prática, ele permite uma leve flexibilidade essencial para a expansão e contração térmica conforme o aço responde às mudanças de temperatura. Depois, fica mais complexo. Uma vez instalado todo o sistema de fixação, engenheiros avançam para a etapa de alinhamento da via e socaria do lastro, um processo de precisão que determina quão suavemente um trem deslizará sobre os trilhos. Uma máquina de socaria especializada viaja lentamente ao longo da via a uma velocidade média de 0,3 a 0,5 milhas por hora, equipada com dezenas de dentes vibratórios hidráulicos. Durante a operação, a máquina levanta todo o conjunto de trilhos e dormentes em cerca de 1 a 2 polegadas. Os dentes vibratórios compactam o lastro abaixo, a uma taxa de aproximadamente 35 a 40 vibrações por segundo. Esse movimento sincronizado trava as pedras britadas firmemente juntas, criando uma fundação densa, porém flexível, capaz de absorver o impacto e manter a estabilidade da via a longo prazo. Enquanto isso, sensores a laser e giroscópios medem continuamente a elevação, inclinação, curva e alinhamento. Qualquer desvio, mesmo tão pequeno quanto 1/10 de polegada, é instantaneamente detectado e o sistema o corrige automaticamente para corresponder aos padrões de projeto. Com esse nível de automação, uma seção de 1 milha de trilho pode ser totalmente alinhada e socada em apenas 2 a 3 horas, tornando o processo mais de 10 vezes mais rápido que os métodos manuais tradicionais. Uma vez que toda a via foi precisamente alinhada, engenheiros procedem à fase de soldagem dos trilhos. Duas técnicas principais são tipicamente empregadas: soldagem de topo por centelhamento e soldagem aluminotérmica. Na soldagem de topo por centelhamento, as duas extremidades do trilho são fixadas firmemente por uma máquina de solda elétrica. Uma corrente poderosa passa pela junta, aquecendo o aço a quase 2.700 graus Fahrenheit, até que ele amoleça, derreta e se funda em um único trilho contínuo. Em áreas mais confinadas ou remotas, onde o acesso é limitado, engenheiros confiam na soldagem aluminotérmica. Nesse processo, uma mistura de pó de alumínio e óxido de ferro é inflamada dentro de um molde de ferro fundido. Isso desencadeia uma reação exotérmica que pode atingir temperaturas de até 400 a 500 graus Fahrenheit, quente o suficiente para liquefazer o aço e preencher a lacuna entre as extremidades dos trilhos. Assim que o metal fundido esfria e se solidifica, o material em excesso é cortado. A junta é então polida usando um esmeril de trilhos, removendo quaisquer cristas ou irregularidades da superfície para garantir uma superfície de rodagem perfeitamente lisa e sem emendas. E isso ainda não é o limite do controle de qualidade. Uma vez que toda a linha ferroviária foi soldada e lixada até ficar lisa, a inspeção final começa. Engenheiros usam um detector de falhas ultrassônico para escanear os trilhos, buscando rachaduras microscópicas ou vazios internos escondidos profundamente no aço, falhas invisíveis a olho nu. Um carro de geometria de via mede então a elevação, a inclinação, a curvatura e a largura da bitola, com precisão de até 0,02 polegadas. Qualquer desvio além da tolerância é corrigido imediatamente usando máquinas de socaria e alinhamento. Quando todas as leituras atendem ao padrão, um trem de teste é implantado para avaliar a suavidade da viagem e a vibração. Ele acelera de 30 a 80 milhas por hora, enquanto centenas de sensores registram dados de carga e oscilação. Se os resultados caírem dentro dos limites do projeto, a ferrovia é finalmente certificada para a operação, pronta para transportar cargas com estabilidade garantida.
2.900 graus Fahrenheit. Essa é a temperatura extrema que os fornos a arco elétrico e os altos fornos ultrapassam para iniciar a produção. No interior dessas estruturas gigantescas, minério de ferro, coque e aditivos se fundem em uma massa líquida incandescente de aço uniforme. Um sistema de alimentação automatizado mede cada lote com precisão absoluta até a libra, garantindo que a mistura base esteja perfeita. Sensores de temperatura e espectrômetros monitoram continuamente a composição química, enquanto o calor irradia das aberturas do forno. Pode-se notar como robôs resistentes ao calor agitam o metal fundido, removendo impurezas que flutuam na superfície. Mas isso é apenas o começo. Porque elementos como manganês e cromo são introduzidos em momentos tão específicos do processo? O metal fundido já parece pronto, mas sem esses aditivos cronometrados, o aço não teria a resistência necessária. Eles aumentam a durabilidade do trilho ao desgaste e garantem sua capacidade de suportar as cargas extremas das ferrovias modernas. Uma vez atingida a composição ideal, o aço é vazado em moldes que formam a fundação dos trilhos ultraduráveis. Os tarugos recém-moldados são transferidos diretamente para o poço de imersão, onde a estrutura interna do metal é estabilizada. Nessas câmaras de aquecimento, um sistema de combustão controlado automaticamente mantém as temperaturas estritamente entre 2.200 e 2.300 graus Fahrenheit. Sensores infravermelhos varrem cada ponto da superfície para assegurar que os tarugos não esfriem rápido demais. Qualquer queda brusca de temperatura poderia causar rachaduras superficiais ou deformações fatais durante a laminação futura. Depois, fica mais complexo. À primeira vista, a preparação para a laminação parece apenas força bruta, mas na prática é um exercício de precisão hidráulica. Vê-se como rolos maciços e resistentes ao calor começam a esticar e achatar o material na linha de preparação. Motores hidráulicos de alta potência e caixas de engrenagens regulam a pressão exercida sobre o aço. A central de controle eletrônico reúne dados de dezenas de sensores para ajustar a velocidade e a força em tempo real, garantindo a ductilidade. Os tarugos de aço vermelho brilhante entram na linha de laminação contínua, onde serão gradualmente esculpidos na seção transversal em forma de olho. O processo começa com um moinho de desbaste, onde rolos de liga de aço de grande diâmetro aplicam pressão imensa para reduzir a espessura e alongar o material. Nos suportes intermediários, rolos escalonados pressionam e giram o tarugo simultaneamente. Isso distribui a tensão de maneira uniforme, prevenindo falhas estruturais no metal incandescente. O processo está apenas ganhando velocidade. Por essa razão, jatos de água de alta pressão atingem o metal entre as etapas, removendo as incrustações de óxido e controlando a temperatura com nuvens de vapor. O estágio final ocorre no suporte de acabamento, equipado com rolos de ranhuras de precisão. Eles moldam o perfil até o milímetro, uma cabeça espessa para suporte de carga, uma alma delgada e uma base larga para distribuição de pressão. Sensores a laser medem continuamente a largura, a retidão e o contorno, enviando feedback instantâneo para o ajuste dos rolos durante a operação. Um destaque das usinas modernas é o sistema de troca rápida de rolos, que permite a produção de diferentes perfis sem paralisar a linha. À medida que os trilhos saem da seção de laminação, eles permanecem brilhando com o calor residual e cheios de tensão interna. Eles passam imediatamente por um sistema de pulverização de água de alta pressão. A câmera desliza ao longo da zona onde uma névoa densa envolve toda a superfície do aço. O fluxo e a velocidade da pulverização são controlados por computador para evitar empenamentos. E isso ainda não é o limite. Os trilhos entram na zona de tratamento térmico, passando por fornos de têmpera, recozimento ou revenimento.
Esses fornos operam entre 900 e 1.100 graus Fahrenheit, dependendo das propriedades mecânicas exigidas. A combinação de resfriamento rápido seguido por tratamento térmico preciso aumenta a dureza e melhora a resistência à fadiga e preserva o perfil em I afiado. Graças a isso, cada trilho pode suportar milhões de ciclos de carga sem se deformar. Após o tratamento, os trilhos de aço individuais são transferidos para a linha de soldagem para formar trilhos contínuos de centenas de pés de comprimento. Um sistema de rolos, guia e sensores a laser alinha as extremidades com precisão de 1/100º de polegada. A tecnologia de soldagem por topo utiliza uma corrente elétrica potente para aquecer ambas as extremidades a mais de 2.700 graus Fahrenheit. O metal se funde em uma única peça sólida sob pressão imensa, eliminando qualquer lacuna. Transição para o próximo nível. Pode-se notar como uma máquina de retificação automática remove o excesso de metal imediatamente após a fusão. Isso cria uma junta absolutamente lisa e imperceptível. Toda a operação é monitorada por um painel de controle central, que registra temperatura, pressão e tempo. Isso garante que cada solda atinja a mesma integridade e resistência que o próprio aço sólido. Os trilhos acabados são transferidos para a área de inspeção automatizada, onde câmeras de alta velocidade e sensores ópticos escaneiam toda a superfície em resolução microscópica. Simultaneamente, sistemas de ultrassom e raios-x examinam a estrutura interna do metal, rejeitando automaticamente qualquer peça fora da especificação. Amostras aleatórias passam por máquinas de tração, plataformas de compressão e testadores de dureza Rockwell para avaliar a capacidade de carga. Cada trilho aprovado é marcado a laser com um código de identificação rastreável. O material segue adiante, com a qualidade consistente e a transparência de produção garantidas antes do embarque. 3 componentes principais se unem para completar a via férrea. Vê-se a geometria perfeita dos trilhos estendendo-se à frente. O processo de construção atinge seu desfecho, permitindo que a tecnologia siga seu curso natural.